Salve a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra. O Senhor nos dê entendimento e sabedoria para que possamos discernir e aprender contigo, Senhor, através da Tua palavra, e abra os nossos corações, Senhor, para que aquilo que o Senhor tem mostrado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Ele possa vir, fazer morada e transformar, momento a momento, as nossas vidas, o nosso procedimento, as nossas atitudes. Ó Pai, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, lhe pedimos e agradecemos. Amém. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um período em que nós vamos estar meditando na Palavra de Deus, e agora no livro de Gálatas. Nesses próximos meses que se iniciam, nós estaremos meditando na carta de Paulo aos Gálatas, e hoje nós lemos o que é chamado de a saudação da carta. Normalmente, quando nós falamos a respeito de uma carta, vai falar a respeito de um livro, muitos autores, muitos estudiosos, muitos pregadores, eles fazem preferência em começar já onde o assunto da carta ela já é começado a tratar. Muitos pulam a saudação, mas em Gálatas é importante nós pararmos e atentarmos para a saudação que Paulo faz à igreja, porque ela já começa a abrir uma porta, ela já começa a dar uma direção daquilo que Paulo quer tratar com os irmãos em Gálatas. A carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve porque era uma igreja nova. Paulo escreve essa carta provavelmente no ano 55, ano 60 mais ou menos. Segundo o nosso conhecimento, ele estava ali na igreja de Corinto, trabalhando na igreja de Corinto, quando ele escreve a carta aos Gálatas. Era uma igreja que tinha sido formada lá na primeira viagem missionária de Paulo. Provavelmente ele tinha aqui uns 20 ou 30 anos de formada a igreja. Era uma igreja que tinha um certo tempo, mas ela passa por um período de declínio. É um momento em que a igreja dos Gálatas ela começa a decair, porque eles começam a enfrentar um inimigo. O inimigo começa a se infiltrar nas suas fileiras. Diferentemente de outras igrejas, onde geralmente Paulo chegava ali e começava o trabalho dentro de uma sinagoga, e geralmente os primeiros convertidos eram judeus que se convertiam ao cristianismo. A igreja de Gálatas ela é formada basicamente por gentios, pessoas que não conheciam a fé judaica, e eles foram firmados. Paulo fala durante a carta que eles ficaram muito alegres quando receberam, e Paulo parou lá por causa de uma enfermidade financeira, uma enfermidade física, quero dizer. E ao parar ali, aqueles irmãos o recebem muito bem. Eles têm um ânimo, é como alguém que conhece algo novo e começa a desfrutar daquilo, e eles têm ânimo, têm vontade, mas com o passar do tempo isso começa a diminuir, porque começa a chegar alguém que era desconhecido. Começam a chegar alguns prosélitos judeus, e prosélito é o termo que é usado para aqueles que se convertem de uma religião para outra, especialmente para o judaísmo. E alguns desses homens, eles começam a viajar por todas aquelas igrejas que tinham sido plantadas
pelos apóstolos, especialmente por Paulo, e eles começam a trazer ideias diferentes, ideias novas, só que ideias que fugiam da base que Paulo havia colocado ali. E é por isso que Paulo, quando ele escreve, ele fala que se alguém ensina um evangelho diferente desse que nós vos ensinamos, ele deve ser considerado anátema, que é a palavra que quer dizer maldito. E é essa a luta de Paulo com os cristãos em Gálatas. Não era uma igreja só, eram algumas igrejas. O termo ele sugere o número de 3 ou um pouco mais. Ele chega e forma igrejas ali, eram um conjunto de pequenas igrejas, e ele manda essa carta para todas elas. É uma carta circular. Ela chegava na primeira igreja, era lida, daí provavelmente eles faziam a cópia e mandavam para a segunda, para a terceira, até que todas as igrejas tivessem lido. Mas o problema que estava acontecendo era o mesmo em todas elas. E por isso Paulo, ele, na apresentação, ele ultrapassa aquilo que se faz no começo de um livro. Porque ele não dá simplesmente os passos que são básicos em todos esses livros do Novo Testamento, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, mas ele ultrapassa um pouco mais. Paulo ele vai trazer para nós aqui a base do ensino, porque Paulo ele começa mesmo de maneira ríspida, mas ele traz a ação de Jesus Cristo em salvar o homem, já nos primeiros 4, 5 versículos. Então, quando nós olhamos aqui, e é preciso nos atentar, nós podemos ver algumas questões aqui que temos que prestar atenção. Primeiro, Paulo ele começa o versículo de número 1, apresentando a quem ele serve. E é algo que serve para nós nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, assim como os cristãos gálatas. Nós passamos até um período com o Evangelho, mas de repente chega algo diferente, chega algo novo, chega um ensinamento diferenciado, e nós não temos experiência com aquele tipo de coisa, para saber como lidar com aquele tipo de doutrina. E aí nós precisamos, como Paulo, ter a base em nós, assim como Paulo tinha, de quem é o nosso Senhor. Paulo ele começa aqui, no versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo, e algo que ele não usa com uma certa frequência, ele vai usar isso muito em 2 Coríntios, mas ele já chega dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A questão é: quem você serve? Quem é o seu líder? Hoje pela manhã nós estávamos estudando, e uma das coisas, no meio do estudo que eu falei à igreja, é que na igreja cristã verdadeira ela não existe hierarquia. As pessoas eles pegaram com o passar do tempo os termos bíblicos que eram usados para as lideranças dentro da igreja e começaram a organizá-los de forma hierárquica. Hoje em dia você encontra igrejas que adotam os termos como obreiro, pastor, bispo, apóstolo, como se eles fossem uma linhagem hierárquica que começa do menor, e à medida que a pessoa for evoluindo, ele for sendo promovido, ele vai alcançando níveis maiores. Eu já conheci igreja que estipulava números de pessoas que a pessoa deveria alcançar para poder ele conseguir alcançar esses títulos. Mas o Novo Testamento ele não apresenta hierarquia na igreja. Quando ele fala de bispo, presbítero, apóstolo, diáconos, todos esses termos designam funções diferentes. Não há superioridade ou inferioridade. A igreja ela é um grande patamar, ela está toda na horizontal. Todos nós estamos lado a lado. Só há um cabeça na igreja. Só existe um líder, e ele é Jesus Cristo. Toda autoridade que é exercida dentro da igreja, ele não provém da pessoa. Toda autoridade que nós exercemos, ele não vem da pessoa que exerce a autoridade, mas ela vem da palavra de Deus. Quando a liderança na igreja, ela toma uma decisão, ele faz algo, ele corrige alguém, ele tem que fazer isso baseado na palavra de Deus, porque é a palavra que é a autoridade.
e não a pessoa ela tem a função de aplicar a palavra. E Paulo ele deixa isso claro, porque aqueles homens que começavam a chegar ali, eles chegavam trazendo um ensino novo, e eles diziam: não, ó, esse tal de Paulo aí, ele não é um apóstolo bom. Você lembra que ele perseguia a igreja? Como é que vocês têm um apóstolo assim, que não tem poder o suficiente, que vive sendo apedrejado, que vive sendo expulso das cidades? Olha, vocês sabem que ele tem um espinho na carne, não é? Ele tem uma doença lá, e ele já orou e Deus não curou ele. Que apóstolo é esse que não tem poder para se curar? E aí Paulo ele começa a carta já aos Gálatas, e quando ele começa, parece que Paulo ele estava ali bastante nervoso, e ele começa a carta num tom ríspido, dizendo: ó, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, agora não sou apóstolo de homens, eu não fui colocado como apóstolo por homem nenhum. Nenhum homem chegou e disse: não, agora você é apóstolo. Nós precisamos nos lembrar, porque para a nossa vida cotidiana, quando nós enfrentamos o nosso dia a dia, a gente tem que lembrar: quem é que eu sirvo? Eu fui colocado por quem? Eu estou servindo ao líder da igreja? Eu estou servindo ao pastor? Eu estou servindo às pessoas? Ou eu estou servindo a Cristo? E Paulo ele inverte a sentença, porque toda vez que a gente vê no Novo Testamento aparecer a Trindade, vai ser citado Pai e Filho, geralmente eles usam a ordem Pai, Filho e Espírito Santo. É a ordem de manifestação, porque o Pai se manifesta primeiro, depois o Filho se manifesta, depois o Espírito se manifesta. Nós sabemos que o próprio apóstolo João, ele nos fala que o Filho já existia desde o começo do tempo, e também o Espírito. Ele vai falar isso lá no começo do Evangelho de João, capítulo 1. Mas Paulo aqui ele inverte a ordem, porque quando o judeu chegava, ele chegava trazendo o ensinamento de Yahvé, e aquele ensinamento que queria que as pessoas se circuncidassem, aqueles ensinamentos que queriam que eles observassem costumes judaicos antigos e voltassem à lei, aquele ensinamento diminuía Cristo e o sacrifício de Cristo. E é por isso que Paulo, quando ele se apresenta, ele fala: ó, eu não fui colocado aqui por homens, eu não fui enviado por homens, mas eu sou apóstolo por Jesus Cristo. É o que diz aí o versículo de número 1: mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele coloca Cristo à frente, porque ele quer resgatar algo que é muito importante. Nós temos que servir a Cristo, porque quem nos salvou foi Cristo. Nós somos salvos por Cristo Jesus. E Paulo chama a nossa atenção aqui, na sua convivência, no seu dia a dia, nas suas atitudes, naquilo que você faz, quando ninguém está olhando, a quem você está servindo. Paulo ele traz a sua autoridade e chama: eu fui colocado aqui por Jesus Cristo, e através de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo. E o termo apóstolo, ele quer dizer mensageiro, enviado. Ele diz: eu sou enviado por Jesus Cristo. Isso que nós precisamos pensar, porque se você vai pregar o evangelho para alguém, se você vai falar da palavra de Deus, quem é que manda você falar? Se você está evangelizando alguém porque a liderança da sua igreja manda, você está fazendo errado. Se você fala para alguém porque você tem vergonha de dizer que nunca falou, você está errado. Se você tem vivido o evangelho porque alguém vai ficar triste se você não viver, você está fazendo de forma errada. Porque a palavra diz que nós precisamos viver por Cristo. Só foi Ele que morreu. Líder nenhum morreu por você na cruz. Homem algum fez nada para que você pudesse ser salvo. E mesmo aqueles que lhe pregaram o evangelho, eles também não são responsáveis, porque se Cristo não tivesse feito a parte dele, eles seriam inúteis, e a glória dele ele não divide com ninguém. Nós somos alcançados por Cristo Jesus, nós somos salvos por Cristo Jesus, então nós somos também enviados por Cristo Jesus. Mas Paulo ele segue, e ele vai seguir aí o versículo 2 e 3, chamando a atenção daqueles irmãos. No versículo 2, ele coloca ali como co-enviadores, co-destinatários, né?
co-escritores, vamos dizer assim, alguns de seus companheiros, quando ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo termina a apresentação, ele vem primeiro falando: eu sou aqui apóstolo por causa de Jesus Cristo, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Mas no versículo de número 3, ele usa um termo que era muito usado. Eu acho interessante que as igrejas hoje, elas se perderam nisso. Ele fala à igreja dos Gálatas: graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos, antes de Paulo se converter, eram enviados por Jesus, ele separa os discípulos de 2 em 2 e envia um grupo de 70 homens para pregar o Evangelho. Na ordenança de Cristo, na pregação do Evangelho, ele fala àqueles homens o seguinte: ele diz: vocês entrarem na cidade, procurai ali quem é digno, e entrai na casa e ficai ali. Quando vocês entrarem numa casa, vocês desejem a paz de Deus. Se naquela casa tiver paz, a paz repousará sobre ela. Se não tiver paz, a paz voltará para vocês. E se vocês chegarem em alguma cidade e pregarem o Evangelho, e eles não quiserem ouvir o Evangelho, vocês devem sacudir contra ela o pó dos seus mantos e seguir para a próxima cidade. Esse é um termo interessante para quando a gente sabe o que é que significa. Quando Jesus manda os discípulos sacudir o pó dos mantos, tinha um ritual que era feito por todo judeu. O judeu, quando ele viajava, que ele saía da terra prometida, ao voltar na fronteira, no limite, quando ele entrava para dentro de Israel, ele pegava a sandália dos pés e sacudia o pó da sandália dos pés, para que o pó de fora ele não entrasse na terra prometida. Aquilo ali está dizendo: esta terra aqui é a terra prometida por Deus, a terra santa. Ali não é terra santa. Aqui Deus tem a sua promessa, ali Deus não tem promessa. Quando Jesus manda os discípulos sacudir o pó, ele está dizendo: se vocês pregarem e eles não ouvirem, pode sacudir o pó dizendo: vocês não são Israel de Deus. Essa era a atitude. Paulo, quando ele chama aqui as igrejas da Galácia, os cristãos, os Gálatas, ele fala para eles: graça e paz. Esta era a saudação cristã. Quando Jesus envia os 70, ele ainda está vivo, ele manda declarar a paz de Deus. Mas após a ascensão de Jesus, o termo que a igreja usava era graça e paz. Graça era a saudação que os gentios usavam uns para com os outros, e paz era o shalom, a saudação judaica. Então a igreja ela une as duas coisas, dizendo: não há fronteiras linguísticas, não há povos diferentes, mas todos somos um em Cristo. Então Paulo, quando ele chega à igreja dos Gálatas e ele fala, ele se apresenta como apóstolo, e no versículo 3 ele fala: graça e paz da parte de Jesus Cristo. Ele está dizendo: vocês também fazem parte do povo de Deus. E mais ainda, quando ele fala graça e paz, ele fala: não se confundam com aqueles que dizem que os salvos são só aqueles que são judeus. Porque eu não estou falando aqui só paz, estou falando graça também. Judeus e gentios. E Paulo é enfático quando ele fala que ele era devedor a todo mundo, ele tinha que pregar o evangelho a todo mundo, a judeus e a gentios, a escravos e a livres, a todos, sem limitação de pessoa. Então, quando nós somos chamados e enviados por Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, Paulo vai lembrar aqui para nós que o chamado de Cristo ele não tem limitação de pessoa. Não há limitação de pessoa. Não há alguém que se possa dizer que ele não pode ser encontrado e salvo por Jesus Cristo. Só quem salva é Ele, e Ele salva quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele salva aqueles a quem Ele escolheu desde a fundação do mundo, conforme nós lemos aqui na liturgia em Efésios. Ele traz a sua salvação, e não há limitação, porque muitas vezes nós somos pegos nisso, assim como os cristãos lá em Gálatas, eles estavam sendo
imprensados na parede pelos judaizantes, dizendo que havia alguma limitação, que eles não sendo judeus, eles não poderiam ser salvos, dizendo que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que observar a lei, senão eles eram salvos. Paulo está dizendo, não há limitação. Nós também precisamos abraçar isso e nos lembrar, quando Cristo Ele prega, quando Cristo Ele envia, quando Cristo Ele capacita, quando Cristo Ele nos coordena a pregar o seu Evangelho, não há limitação de pessoa. Nós temos que quebrar os nossos tabus, nós precisamos abandonar os nossos preconceitos, porque todos precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho foi entregue a todos, mas infelizmente nos dias de hoje, há muitas igrejas e há muitas pessoas que limitam o Evangelho, e às vezes de forma inconsciente. Quantas vezes nós não somos pegos de forma inconsciente? Quantas vezes nós não olhamos para as pessoas e pensamos aqui, não, esse aqui não tem jeito. Ou na ânsia de escolher, nós olhamos para alguém e diz, não, esse aqui só está faltando ir para a igreja. E são preconceitos que nós nutrimos no nosso coração, e ficamos pensando em quem ou quem não falar. Mas Paulo ele fala aqui, a graça e a paz de Jesus Cristo, ele está sobre todos os homens. Ele está sobre todos, porque ele abrange a todos. E é interessante que numa pequena saudação, Paulo ele consegue fazer toda essa costura, quando ele diz, em nome de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando aqueles irmãos, dizendo, nós somos um. E é interessante que o Paulo, que ele começa de forma rígida, dizendo, eu sou sim apóstolo, mas não nos interesses de vocês, eu sou apóstolo de Cristo. Ele no segundo momento ele fala, mas vocês fazem parte disso. Agora o fazer parte é que nos dá uma responsabilidade, porque o versículo 4 e 5, e talvez eu considere que essa é a parte mais importante do texto, ele vem trazer quem é Jesus. E esse aqui, se você não lembrar de mais nada, mas lembrar dessa parte do texto, ele já pode fazer diferença no seu coração. Paulo ele diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está dizendo, a graça e a paz, ela vem por aquele que deu a vida por nós. Mas o que eu acho mais interessante está na segunda parte do versículo 4, quando ele diz, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se você pensar um pouco, você vai entender qual o significado dessa palavra, desarraigar. Desarraigar é arrancar pela raiz. Quem trabalha aí na roça sabe, né, que quando vem a chuva, logo o mato começa a crescer. Aí você vai lá e capina o mato, seca tudo, você toca fogo. Mas quando chove, ele cresce de novo. Ele cresce da onde? De onde é que ele vem? A raiz que está enfiada lá embaixo. Aquela raiz está lá no fundo. Você pode cortar em cima, mas quando a água vem, ele torna a brotar de novo. A raiz ele sustém. Uma vez eu morava numa casa, e no fundo da casa tinham plantado um pé de abacate. E o pé tinha ficado muito grande. Quando eu me mudei, eles já tinham cortado ele, porque ele já estava tomando conta do quintal todo, quebrando telhas, dando um certo prejuízo. Mas eles cortaram o toco e a árvore começou a brotar novamente. Foram lá com o facão e descascaram o tronco por baixo, um espaço assim de uns 20, 40 centímetros, descascaram o tronco todo, mas a árvore continuava brotando. E eu cortava e ela brotava, cortava e ela brotava. Até um dia que eu não sei o que eu estava fazendo no quintal, foi abrir um buraco, e entre a árvore e uma cisterna que tinha próximo, quando eu abri o buraco, o cavador ele bateu e cortou uma raiz. A raiz ela estava descendo da árvore em direção à cisterna. Quando eu cortei aquela raiz, poucos dias aquelas folhas, aqueles brotos que estavam verdes, eles murcharam, secaram e nunca mais brotou mais nada naquela árvore. Era uma raiz, uma ponta de raiz, que ela descia em direção à água. Enquanto aquela raiz ela estava na água, você podia cortar à vontade, ela ia continuar brotando.
A árvore ia continuar renascendo, mas até o momento quando a raiz ela foi cortada e ela não tinha mais o suprimento, ali ela morre, ela se acaba. Paulo, quando ele fala que Jesus morreu, ele diz que Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo. O grande problema de hoje em dia é que há muitos cristãos que eles conhecem a Jesus, mas ele ainda mantém uma raizinha, uma pontazinha de raiz, que seja uma só, ainda ligado com o mundo, se alimentando do mundo. Você luta contra o pecado, você luta para tirar aquele costume, você luta contra as dificuldades, mas elas continuam a reaparecer. Você vive a lutar, assim como Paulo mesmo escreve aos Coríntios, quando ele fala que o mal que eu não quero eu faço, aquele pecado ele continua lhe importunando. E você luta e ora, e quantas vezes você ora, chega até o ponto de querer fazer promessa com Deus, para que Deus lhe ajude a se livrar daquele pecado, mas o pecado ele continua ali lhe importunando. Que é isso? Tem uma raiz, tem uma ponta, que ele está fazendo a ligação. A morte de Cristo ele não foi simplesmente para eu entender que Ele pode me salvar. A morte de Cristo, Ele não foi simplesmente para dizer, você tem uma possibilidade. Cristo não morreu para que eu entre na igreja e frequente alguns cultos. Ele morreu para que as minhas raízes sejam completamente tiradas deste mundo. E é isso que Paulo está falando àqueles irmãos. É isso que ele chama a atenção. Ele diz, esse Cristo, ele veio para nos desligar. Porque na verdade, aqueles problemas que eles estavam enfrentando, aquelas dificuldades, elas não eram só porque tinha chegado um grupo ensinando uma doutrina diferente. Aquela doutrina perigosa, quando a gente fala perigosa, é porque a doutrina falsa, ela não é algo completamente fora da palavra. Ela é uma distorção da palavra. É quando se pega a Bíblia e você muda um pouquinho, enverga um pouquinho, tira um pouquinho da direção. Ela é quase igual. Porque uma falsificação que presta, ela é uma falsificação que engana. E a falsa doutrina é essa, ela engana, ela parece que é verdadeira, mas na verdade ela é falsa, ela é distorcida. Mas ela pega, não é porque quem ensinou, ele é bom de ensinar. Ele não é porque os falsos apóstolos, eles são poderosos. A doutrina falsa, ela pega o cristão, não é porque o argumento é bom, não é porque o sujeito é inteligente. Ele pega porque nós ainda temos uma raiz nesse mundo. Nós somos confrontados porque a raiz nossa, que ainda está nesse mundo, ela dá brecha para que o inimigo esteja nos atacando. Paulo ele chama a nossa atenção quando ele diz, Jesus Cristo, Ele morreu, Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo, para nos desligar, tirar completamente as nossas raízes deste mundo perverso, porque esta é a vontade de Deus. Reparei que no finalzinho do versículo 4 é isso que Paulo está dizendo, esta é a vontade de Deus Pai. Você já parou para se perguntar qual a vontade de Deus para a sua vida? Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos, qual a vontade de Deus? O que é que Deus quer para você? Muitas vezes a gente olha para coisas pequenas, a gente olha para aquilo que tem que fazer, mas é muito simples. Deus quer nos tirar deste mundo. Quando nós ainda estamos presos, a gente não entende muita coisa. Deus quer nos tirar desse mundo. Ele quer que a gente corte as nossas ligações. Ele quer que você viva nele. Ele quer que você tire aquilo que tem levado você para longe dele, que tem feito rebrotar todos aqueles pecados, que tem feito você ficar ainda distante, porque você acha que aquela raiz é que está sustentando você. Ele quer que você assuma que você não precisa mais daquela água suja na terra do mundo. Ele quer que você assuma que Ele tem um lugar melhor, que Ele tem a terra produtiva onde Ele quer colocar você, que Ele vai sustentar você, que Ele vai suprir todas as suas necessidades e que Ele vai alimentar a sua alma. Mas para isso nós precisamos tirar as nossas raízes deste mundo. A gente precisa tirar esse medo que ele
permeia o nosso coração, porque a gente acha, não, se eu desligar, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa, e como é que eu vou fazer, e quem é que vai estar comigo, o que é que eu vou perder, o que é que eu vou ganhar? Ele diz, deixe tudo isso para lá, não é isso que vai dar vida para você, porque a vida é eterna, a vida em Cristo, ela só surge quando a vida nesse mundo morre. E é isso que Paulo chama a atenção dos Gálatas. Ele diz, ele veio, ele morreu, ele se entregou para tirar a nossa raiz desse mundo cruel, desse mundo tenebroso. Porque essa é a vontade de Deus. E aí o versículo 5 ele sela e fecha quando ele nos diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Eu acho interessante a noção de continuidade. Ele fala, você sai do mundo e coloca a sua raiz em Deus, porque Deus é aquele que é pelos séculos dos séculos. O mundo passa, as suas convicções passam, tudo passa, mas Deus ele permanece, a glória dele permanece. E Paulo, quando ele começa esta carta aqui, ele chama aqueles irmãos e diz, eu estive aí com vocês, mas veja que vocês esfriaram, vocês se esqueceram, vocês desanimaram, vocês começaram de repente a andar por um caminho que não era esse que eu ensinei para vocês. O que é que está acontecendo? É porque vocês ainda estão com raiz nesse mundo. Vocês não se libertaram completamente. E por isso o mundo passa. As coisas do mundo elas esfriam. É como o sujeito que ele começa, ele tem um ânimo, mas de repente ele esfria. De repente ele não tem ânimo para as coisas de Deus. As coisas elas vão passando. O que é isso? São raízes do mundo que tem tirado a nossa força. Nós não estamos deixando o nosso eu terreno morrer completamente. Nós estamos ainda ligados a coisas que nos levam de volta a querer ter satisfação nas coisas daqui desta terra. Mas Paulo diz, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos colocar as nossas raízes em Deus. Nós precisamos olhar e enxergar aquele que morreu por nós, para que eu não fique mais colocando a minha raiz, a minha vontade e o meu coração nesse mundo. Então, se você tem olhado e pensado, o que eu tenho feito na minha vida, o que eu preciso fazer, para onde eu irei, o que será da eternidade, céu, inferno, essas coisas existem. O apóstolo Paulo ele chama aqui dizendo, olha, o sacrifício de Cristo ele vai ser eficaz na sua vida só quando você entender que ele morreu para desligar você das coisas do mundo, para lhe separar desse mundo cruel e para lhe levar, lhe colocar num lugar muito melhor do que isso. Agora, como é que é esse lugar? Como é que a gente enfrenta essas coisas? Como nós vamos desenvolver tudo isso? O que é que nos afasta de Deus? Isso aí a gente vai ver no decorrer das semanas, conforme nós estivermos passeando pelas linhas que Paulo deixa escrito, onde ele vai começar a dizer quais são os erros, quais são os acertos, e nesses erros e acertos nós poderemos entender o que é que ele quer de nós. Mas resumindo tudo aquilo que ele ainda vai dizer em todos os capítulos sequentes, ele já coloca num ponto central aqui, que talvez você ainda esteja meio curioso, porque quando a coisa é curta demais, parece que não é verdade, mas ele está dizendo, o que Deus quer é que você tire a raiz desse mundo. O resto ele vai só mostrar os detalhes de como isso é feito, mas a vontade de Deus é essa, porque Cristo morreu para isso em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque teu servo escreve esta carta àquela igreja em Gálatas, Senhor. Aqueles irmãos que aprenderam o Evangelho, se animaram com o Evangelho, mas em um determinado momento eles começaram a esmorecer e a desanimar, Pai. Nós te agradecemos porque tudo aquilo que o Senhor deixa registrado são histórias para que nós possamos estar aprendendo, Senhor, onde pisar, por onde andar, aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada, mas principalmente porque quando Paulo escreve aqui, ele nos mostra qual a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Mesmo que de forma resumida, e talvez muitas perguntas ainda estejam no nosso coração, mas ele mostra que o que ele quer é nos desligar deste mundo
E quando nós pensamos em mundo, são as forças que nos levam a tentar e desejar as coisas que desagradam ao Senhor. Ó Senhor, nós pedimos, Senhor, que mesmo com o coração às vezes duvidoso, nós possamos abraçar essa palavra, quando Ele disse que o Senhor Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser desligados, para que os nossos pecados eles fossem cancelados, nós não mais vivamos no mundo como se nós pertencêssemos ao mundo, Pai. Ó Senhor, nos abençoe, Pai. Abençoe os nossos corações, para que possamos estar nos transformando dia após dia. E o Senhor concede a nós, que assim como Paulo ele chama a atenção da igreja de Gálatas, nós possamos ser chamados à atenção pelo Teu Evangelho, para que possamos corrigir os nossos passos, e não andemos mais como o mundo anda, mas andemos em novidade de vida na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo.